E aí hoje quis inventar, coloquei uma pérolazinha minha para vocês. Diz assim: certo dia pensei em como seria viver muito feliz. Pensei, mas conclusão alguma cheguei. Outro dia pensei como seria viver plenamente. Pensei, mas conclusão alguma cheguei. Hoje não penso mais como seria. Hoje eu vivo como é e sei, sou plenamente feliz. Então, como eu tinha nada de bom para colocar, coloquei algo meu. Tá? Mas fora isso, vamos para o que importa. Vamos para a nossa aula, segunda aula sobre Yin e Wei. Vamos dar continuidade a esse papinho aqui. E aí, lá no capítulo 18 do Lin Shu, fala assim: a energia Yin e a energia Wei perfazem 50 ciclos cada uma. E aí se encontram. A energia Wei perfaz 25 ciclos na porção Yin e 25 ciclos na porção Yang. Metade dessa circulação é durante o dia e metade à noite. Sua circulação começa na cabeça, que pertence ao Yang, e termina nos canais Yin da mão e do pé. Isso aqui ele está falando da energia Wei, tá? Depois a gente vai falar também da energia Yin. E aí ele continua, né? Nesse mesmo capítulo, eu fui pegando pedaços onde ele fala a mesma coisa, né? O Yin e o Yang se comunicam um com o outro, dão voltas e começam de novo como um anel sem fim. Gente, isso daqui, esse como um anel sem fim, para mim, ele significa muita coisa, porque o Yin e o Yang não se separam, eles formam um anel. Não tem como você separar Yin com Yang. É o que ele fala aqui, ó, eles se comunicam um com o outro. Quando a gente separa Yin de Yang, quando a gente tem uma separação, acaba tendo doença. Então, eu não tenho como separar uma coisa da outra. Não dá para separar Yin de Yang, pelo menos não na vida, né? Não naquilo que é vivo. A gente consegue separar o Yin e o Yang na teoria, na filosofia, mas na hora que a gente fala de vida, se separou Yin e Yang, acabou a vida, né? Aí ele continua. A energia Wei passa por fora dos. Como eu estava falando, né? Essa questão do Yang ser mais próspero ao meio-dia não é novidade, né? Já que o Yang ele está ativo durante o dia, né? E aí essa energia do defensivo vai passar por fora dos canais. E aí quais canais? Dos 6 canais Yang ou dos 3 canais Yang, né? 3 da mão, 3 do pé, então 6 canais Yang durante o dia, que é o horário do Yang. Então é por onde ele vai estar passando. E aí ele fala, ó, que é a mesma energia passa por fora dos 6 canais Yin do pé e da mão à noite. E a energia Yin é mais próspera à meia-noite. Também nenhuma novidade, né? Até aqui é só um relato do horário que aquilo está acontecendo. Agora, a gente comentou e já falou que o Wei tem uma relação maior com o Yang. Né? Por quê? Porque ele passa por fora, ele não passa por dentro. Ele tem uma característica mais de agressividade do que de passividade, né? Ou do que nutrição, se a gente for comparar com a energia oposta dele, que é o Yin. Só que ainda tendo uma característica Yang, ele vai também circular no Yin. Por quê? Porque o Yin e o Yang não se separam. E eu tenho tanto que defender por fora quanto defender por dentro. Né? Lembrar de que o Yin, a gente comentou na outra aula, o Yin está passando por dentro do canal, enquanto que o Wei, ou o defensivo, circula por fora do canal. Então, um vai ter uma característica mais de proteção, enquanto que o outro vai ter uma característica mais de nutrição.
Mas ainda passando por fora dos canais, essa energia, esse defensivo vai passar tanto por fora dos canais Yang quanto dos canais Yin. Nos canais Yang durante o dia, perdão, nos canais Yang durante o dia e nos canais Yin durante a noite. Porque é o horário de prevalência de cada um deles. Então, ele vai estar em conjunto com aquilo que está preponderante. Por mais que ele tenha uma polaridade oposta, aí ele vai estar circulando ali do mesmo jeito. E aí ele continua. Depois da meia-noite, a energia Yin entra gradativamente em declínio. E na aurora, a energia Yin está exausta. E o Yang começa a surgir, na verdade, né? Aqui está subir. A gente pode colocar isso daqui melhor como surgir. Ah, pode ser um problema da tradução, pode ser um problema da datilografia, pode ser um problema meu na hora de transcrever. Tá? Mas é essa relação de saber que a circulação do whey, do defensivo e também do nutritivo vai ter uma relação com os horários. Então, durante o dia, o Yang é prevalente. Então, tudo vai acontecer preponderantemente no Yang. Enquanto que durante a noite vai acontecer preponderantemente no Yin. Beleza, e eu pulo lá para o capítulo 76 do Lin Shu. E aí ele diz assim: o Yang domina o dia e o Yin domina a noite. Por isso, a circulação da energia defensiva perfaz 50 ciclos no corpo, de dia e de noite. De dia, ela circula no Yang com 25 ciclos. E à noite, ela circula nos órgãos internos, ou seja, no Yin, com 25 ciclos. Então, ela vai ter uma passagem de 50 ciclos por dia. Tá? Essa é a forma como o Yin e o Wei circulam no corpo, principalmente aqui, falando sobre a circulação da energia Wei. Tá? Então, se a gente pega mais ou menos, bem mais ou menos ali, essas 50 voltas, esses 50 ciclos, e vai dividir isso pelas 24 horas que a gente tem no dia, a gente vai ter algo próximo a 2 horas. Concordam comigo? E aí, se vocês lembrarem, 2 horas é o tempo de permanência do Qi em cada órgão e víscera. Então, começa a perceber que vai tendo sempre relações. Ah, Michel, mas não tem nada a ver, porque o Wei está passando de dia durante os canais Yang. E a gente sabe que ele vai circulando entre Yin e Yang no nutritivo, né? Tudo bem, mas lembrem-se que isso não separa. Tá? O que eu quero trazer aqui é a ideia para vocês de que existe uma unidade em tudo que acontece no corpo. Esses números que a gente fala de permanência de agulha, de tempo que o Qi está presente em cada um dos órgãos, ele não vem do nada. Tá? Ele sempre vai ter uma base para isso. Então, basicamente, gente, um esqueminha gráfico só para representar um pouco isso, que a energia defensiva, ela vai trabalhar por 50 ciclos no corpo, sendo que 25 vão atuar no Yang durante o dia e 25 vão atuar no Yin durante a noite. Então, se a gente for pensar numa relação de trabalhar mais com o Yin, o trabalho, o agulhamento no período noturno seria mais desejável. Enquanto que se a gente fosse trabalhar com o Yang, o agulhamento durante o dia seria mais desejável. Ah, mas isso não é possível. Tudo bem que não é possível. O que eu estou falando aqui é de ideal e não de possibilidade. Inclusive, quanto a essa questão de, mas não dá para fazer à noite e nem de dia, né? Aquilo que dá para fazer aquilo que deveria fazer durante a noite, existe algo, né? Uma regra que dizem
que é a regra do meio-dia, meia-noite, que é eu comparar o horário de um órgão. Então, vamos comentar aqui, por exemplo, eu quero realizar um tratamento no fígado de um cidadão, no canal de fígado. O horário de circulação do Ti nesse canal, vocês sabem que é da 1h da madrugada às 3h da madrugada, correto? Agora, você vai lá fazer acupuntura na pessoa entre as 1 e 3 da manhã? Difícil, né? Então, o que a gente vai utilizar? O horário paralelo, o horário de 12 horas de diferença. A gente vai usar o horário entre as 13 e as 15 horas. Ou seja, vamos trabalhar através da energia do ID. Então, existem possibilidades de a gente obedecer essa questão dos horários, de a gente obedecer, mas vai estar preponderante à noite, e eu preciso trabalhar o Yin. Então, eu vou trabalhar nesse equilíbrio entre Yin e Yang, para o quê? Acalmar um pouco o Yang durante o dia, para que o Yin possa ter uma prevalência durante a noite. Então, isso daí é uma possibilidade de tratamento. Pensar esses horários, pensar esses ciclos do defensivo, vão nos ajudar a bolar o tratamento, a pensar no tratamento. Tá? E aí volto lá para o capítulo 18, onde ele diz assim, isso tudo no Lin Shu, tá, gente? Hoje não tem nada aqui, se eu não me engano, não tem nada do Suen, é tudo Lin Shu. E aí ele diz assim, a energia Yang entra em declínio quando o Sol se põe. À noite, a energia Yang está exausta e o Yin começa a surgir. À meia-noite, o Yin, a energia Yin e a energia Wei convergem. E tanto o Yin quanto o Wei estão na posição Yin à meia-noite. Então, veja aquilo que eu estava comentando com vocês. Existe uma similaridade, existe uma semelhança, elas vão se convergir, elas vão se completar, elas vão se complementar. Né? Uma vai atuar em relação à outra, uma vai auxiliar em relação à outra. Então, a hora que eu trabalho, por exemplo, mas de dia eu só vou trabalhar a energia de defesa. Beleza, mas ela vai se comunicar com o nutritivo à meia-noite. Elas vão entrar em contato, elas vão se encontrar realmente. Então, existe um ponto de intersecção. Então, existe uma coisa que eu digo para os meus pacientes, por exemplo. Primeiro, o resultado imediato, né? O que aconteceu? Como você está se sentindo antes do agulhamento e pós-agulhamento. Porém, esse agulhamento ainda vai continuar surtindo efeito. Por quê? Porque a circulação ainda vai se comunicar mais. Por mais que o Qi leve um tempo, o tempo da circulação para fazer a volta dentro do corpo, né? Se eu não estou enganado, e aí se alguém quiser me corrigir depois, que lembre isso direito, se eu não me engano, leva algo em torno de 28 segundos para o sangue circular no corpo inteiro. Então, um estímulo num local, em 28 segundos ele já circulou o corpo. Mas nesse tempo não é o suficiente para causar toda a alteração. Às vezes. Tem alterações que vão precisar ir tendo encaixes, né? Então, a gente tem tempos a seguir. E aí, a gente sabe agora, por exemplo, que eles vão se comunicar, o defensivo e o nutritivo, vão se converger, vão se encontrar e comunicar à meia-noite no Yin. Tá? E aí ele continua falando, ao alvorecer, o Yin está esgotado, está exausto, e o Yang começa a surgir. Dessa forma, circula incessantemente. Tá? E aí volta aquele conceito inicial que a gente tem lá da base. O sangue, o nutritivo, sem o Qi, sem o defensivo, não vai circular.
Ah, então você está falando que o Qi é o defensivo? Não só. O defensivo é um Qi dentro do corpo. É uma parcela do Qi dentro do corpo. Só que o Qi é um só. Do mesma forma que o nutritivo é um só, os líquidos são um só. Apesar de nós termos a separação, né? Dos líquidos específicos para cada órgão, dos líquidos Yin, dos líquidos Ye, é tudo líquido do mesmo jeito. Cada um com a sua particularidade, mas não deixa de ser líquidos. Tá? E aí, ficou faltando ajustar esse aqui, desculpa, gente. Lá no capítulo 47, ele diz assim: as funções da energia defensiva do homem são, olha que curioso, nutrir os músculos, tornar substancial a pele e enriquecer as estrias. Isso tudo aqui, gente, esses três aspectos aqui, nutrir os músculos, enriquecer as estrias e tornar substancial a pele, não tem uma cara mais de nutritivo do que de defensivo? Por que a função do whey é isso? Porque ele não se separa do nutritivo. Agora, o que eu determino como responsabilidade do defensivo, do whey, é fazer isso dispersar por onde? Por fora. Por isso, nutrir músculos, por isso trabalhar com a pele, fortalecer a pele, por isso trabalhar os espaços entre as peles, né? Os pibô, as zonas cutâneas, as estrias, né? E aí controlar a abertura e fechamento dessas estrias, né? Então, esse é a função do defensivo. E aí, olha que legal. A maior função, o que há de maior valor na energia de nutrição é receber os cereais. Então, eu volto a dizer, o sangue não se movimenta sem o Qi. Ah, mas o Qi vai fazer a proteção, vai fazer a função, ele não vai nutrir. Ok, mas sem ele, o nutritivo não chega. Então, também é responsabilidade do Qi nutrir o corpo. Do mesmo jeito que também é responsabilidade do nutritivo defender o corpo. Já comentei isso com vocês várias vezes. Não dá para a gente falar que só o Wei Qi é o defensivo. Por quê? Porque o Wei Qi está diretamente relacionado com o Yin. Se um está com problema, o outro provavelmente e possivelmente vai estar também com problema. Da mesma forma que eu comento com vocês, entre Yin e Yang. A gente determina na parte de diagnóstico, não, o negócio aqui está envolvendo Yin, ali está envolvendo Yang. Mas, gente, é uma coisa só, o corpo é um. Não dá para a gente separar Yin de Yang. Não tem como. Não tem como a gente separar os peixinhos bonitinhos. Não dá, é uma coisa só esse treco aqui. Tá? Mas, quando a gente fala de defensivo, o principal é trabalhar no exterior. Quando a gente fala de nutritivo, o principal é trabalhar no interior. Então, aí volta a perguntar, que tipo de síndrome está acontecendo com o seu paciente? Qual é o problema? É relacionado à nutritiva, é relacionado à função, é relacionado à proteção? Como é que fica? Né? A gente fala, não, a pessoa não transpira é porque não tem nutritivo, né? Não tem sangue. Nem sempre. Às vezes eu posso ter um bloqueio, um calor excessivo, ou uma estase aqui desse defensivo, e ele não está abrindo os poros, ele só está deixando fechado. Ele bloqueia a saída. Então, não é simplesmente a tal coisa, não é ping-pong, sabe? Tal coisa é tal coisa, tal coisa é tal coisa. Não dá para ser assim. Tá? É muito simplista essa visão. Funciona? Funciona. É o melhor? De forma alguma. Tá? Dá para a gente compreender muito mais sobre o corpo, aumentando a nossa percepção e juntando as peças, do que separando elas. Tá? E é essa a função, na minha visão, pelo menos, da medicina chinesa. E de praticamente toda a medicina chamada hoje alternativa.
né? É o holismo, é a unidade do corpo. Não dá para a gente separar as coisas lá. Legal. E aí lá no capítulo 48, ele fala assim, examinar a energia Wei, isso ele já está vindo de uma fala, tá? Examinar a energia Wei, que pode defender o exterior quando o Yang é estável. E quando o Yang estiver deficiente, o Wei não estará guardando o exterior. Se não está guardando o exterior, ocorrem doenças. Que tipo de doenças? Doenças de exterior. Por quê? Porque ele está defendendo o exterior. Ele está guardando o exterior. E aí, quando a gente fala de exterior, a gente fala de Yang. Se o Yang está deficiente, o exterior está fraco. E qual é a parcela do Yang que se manifesta no exterior? O Wei. Compreendem agora um pouco mais o que é esse tal dessa energia defensiva? O que é esse tal desse Wei? É uma parcela do Yang. Quando eu falo para vocês, né, que existe dentro do... Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Quando existe dentro do Yang uma parcela do Yang é o Qi, por exemplo, a gente tem que lembrar que esse mesmo Qi ainda é o Qi do fígado, é o Qi do rim, é o Qi defensivo, é o Qi... Entendem? Toda parcela de Qi é um Qi. E todas elas se juntam para formar o Qi. E o Qi é uma das parcelas daquilo que a gente chama Yang. Não é tão específico de, não, ó, isso é isso. Né? O Wei é o Qi de defesa, tá? Mas ele é um Qi. Se ele é um Qi, ele está obrigatoriamente vinculado ao Yang. Ele é uma parte do Yang. E aí a gente até comenta, né? É uma parte do Yang que é produzida principalmente pelo pulmão, tem uma relação maior com o pulmão. E aí a gente associa o Wei Qi, por exemplo, ao Qi do pulmão. Mas aí também vai ter uma relação com a bexiga, também vai ter uma relação com o rim, dentre outros, né? Que a gente pode falar sobre proteção no corpo. Legal. E aí ele continua. A energia que flutua no exterior do canal e que não acompanha o trajeto do mesmo se chama defensivo, se chama Wei. Olha que legal isso daqui. Além dele não entrar no canal, ele não obrigatoriamente acompanha o trajeto. Ele não tem necessidade de acompanhar esse trajeto. Por quê? Porque ele é Yang, ele espalha, né? A função dele não é se espalhar pela pele, não é se espalhar pela musculatura, não é se espalhar pelas estrias. Então, como é que ele pode se espalhar por todas as estrias se ele ficar unicamente preso ao canal, preso ao trajeto do canal? E aí, por onde ele vai passar? Quando ele fala aqui de canal, lembrem que esse canal é o canal principal. Além do canal principal, nós ainda vamos ter os diversos colaterais. E aí, esses colaterais, através desses colaterais, é que o Wei consegue chegar em todos os lugares do corpo, né? Pelo exterior de todos os lugares do corpo. E aí ele continua. A energia refinada do canal, que corre dentro do canal, se chama Yin, ou nutritivo, né? Que nem a gente viu na última aula. O Yin e o Yang seguem um ao outro. E o interno e o externo se comunicam um com o outro como um anel que não tem começo nem fim. Olha que lindo. Não é aquilo que eu comentei agora há pouco no começo da aula? Não dá para separar Yin de Yang. Por quê? Porque senão eu não formo anel.
se eles não se comunicam, se eles não se entrelaçam, não forma um anel. Eu posso formar alguma coisa ali. Posso formar uma mola, posso formar qualquer coisa, mas não um anel. Então, eles têm que se comunicar. Tá? E um vai estar por fora, o outro vai estar por dentro, mas eles estão sempre em contato. Não dá para separar yin e yang. Por quê? Porque um segue o outro. Volto a dizer, sem o Qi, o sangue fica parado, ele não se movimenta. Sem o Yang é inerte. Né? O Yin é o inerte, o Yang é o movimento. Então, um depende do outro. Um para estabilizar, o outro para fazer mover. Simples assim. E ela no capítulo 62. Disse o Imperador Amarelo: as energias de nutrição e defesa passam pelo corpo todo e funcionam em cima e embaixo como um anel sem fim. Quando a pessoa se depara repentinamente com o frio, suas extremidades perdem a força. A atividade do Yin e do Yang nos canais e circulação de energia e sangue se tornam anormais. E sob tais circunstâncias, de qual local a energia retoma para chegar e sair sem parar? Compreendem a pergunta que ele está fazendo aqui? Ele indaga, ele afirma primeiro da relação do defensivo com o nutritivo, né? Aquilo que ele comentou, que eu trouxe agora há pouco. Aí ele fala que quando chega o frio, qual é a atitude do frio? Interromper, bloquear, tirar o movimento, apagar o yang, né? Vamos dizer assim. Ele fala aqui, ó, suas extremidades perdem a força. Gente, extremidade está mais fora, está mais na borda, tem uma relação com o yang. O frio tem um aspecto yin, o yin vai agredir o yang, beleza? Aí ele fala, a atividade do yin e yang nos canais se tornam anormais, ou seja, a circulação de qi e sangue, né? Atividade de yin e de yang no canal. Aí ele fala assim, como, de onde, sob tais circunstâncias, da onde que retoma, como isso volta a funcionar, né? Por que que não para? Como continua funcionando? E aí o Thibaut vai responder para ele. As 4 extremidades do corpo são os locais para onde convergem as energias Yin e Yang e se constituem no colateral maior da energia do canal. Por isso, quando os colaterais estão bloqueados devido a terem sido invadidos, os canais ainda podem estar desimpedidos. A energia do canal ficará harmoniosa novamente após terem sido dissipadas as energias perversas nas 4 extremidades, e a transmissão irá continuar como um anel sem fim. Então, o que ele está falando aqui? Quando invade de fora, ele vai invadir direto no canal? Normalmente não, ele vai invadir primeiro no colateral, porque é mais externo. Lembrem daquele gráfico da teoria de canais? Eu vou ter superficial, os luô chegando, os colaterais chegando na sequência, eu vou ter os tendino, depois eu vou ter os colaterais, depois eu vou ter os principais. Né? Os canais principais, eles estão mais para dentro do que os colaterais. Então, a tendência de algo que invade é atacar primeiro o colateral e não o canal. Se, por um acaso, e pode acontecer, isso pegar tanto o colateral quanto o canal, aí a gente tem um bloqueio. O que a gente tem que fazer? Romper esse bloqueio para que a circulação volte a acontecer. Então, o que ele está falando aqui é mais ou menos isso. Mas ele fala o seguinte, a energia do canal, mesmo tendo um bloqueio no colateral, a energia do canal, nesse caso, do impedimento do colateral, ela também perde a harmonia. Né? E aí ele fala que ela vai voltar a ser harmoniosa após se dispersar o perverso, após tirar o perverso. E aí ele fala principalmente o quê? Das 4 extremidades.
E aí eu queria trazer uma lembrança para vocês. O que acontece com a circulação nas mãos e nos pés, nas extremidades? Não é onde a gente tem a transferência do Qi de um canal Yin para um canal Yang, ou de um canal Yang para um canal Yin. Então é onde eu consigo circular o problema, seja do Yang, seja do Yin. Certo? Então, por isso que ele traz as 4 extremidades, porque é onde eu tenho essa conversão, é onde eu vou comunicar o Yin com o Yang, a nível de canal. Então, acaba tendo uma importância maior. E aí vocês começam a entender mais por que os pontos de transporte estão nas extremidades. Por quê? Porque ali o contato entre Yin e Yang é mais intenso. Ele circula mais de um para o outro. Eu comunicar Yin com Yang é mais fácil nas extremidades do que, por exemplo, no tronco. Não que não seja possível, é possível também, mas nas extremidades a força é diferente, porque a característica é diferente. Ok? Legal. E aí no capítulo 71 ele diz assim: a energia Yin segrega os fluidos corporais e penetra nos canais, vira sangue para nutrir no exterior as 4 extremidades e entra internamente nos órgãos sólidos e nos órgãos ocos. Ou seja, o Yin também vai trabalhar no Yang e no Yin, tanto no exterior quanto no interno. Então, vem isso que eu estou falando, a veracidade disso que eu estou falando, de que o Yin e o Wei não vão se separar, porque um vai trazer o outro para fora. E aí lembra na última aula que eu comentei que o Yin, a citação que o imperador, que o Thibaut traz, é que o Yin ele é jogado na comunicação entre os músculos para depois penetrar no canal. Então ele flui do exterior, da parte Yang, da parte externa, para depois entrar pelos canais. Tá? Então eu tenho sempre essa comunicação de Yin e Yang, gente, não dá para separar. Tá? E aí ele fala da característica do Wei, do defensivo, que é ser ousado e rápido, se movimenta através da musculatura e da pele sem cessar, sem parar. Durante o dia, na porção Yang, na noite, na porção Yin, começa com frequência nos músculos do canal do rim. Depois, corre para atingir os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos. Vê que é basicamente a mesma coisa que ele está falando do nutritivo, ele fala para o defensivo? É praticamente igual, gente. E aí, acho que não preciso comentar o porquê que ele começa com frequência no canal do rim, né? Vocês já entenderam que eu tenho uma simpatia, um amor muito grande pelo canal do rim, pelo rim em si, e vocês já sabem o porquê, né? É lá que está armazenada toda a vida. Por mais que o coração seja o monarca, é o rim quem armazena a essência e o fogo, a água e o fogo, o yin e o yang verdadeiros. Tá? Então, por que ele vai começar com frequência pelo canal do rim? Porque dali ele já vai trazer essa influência do yin e do yang. Né? Legal, né? Eu acho lindo, gente. Eu acho lindo isso daqui. Hoje eu trouxe muito conceito mesmo, por isso que falei no começo, talvez a aula não seja tão divertida, mas eu gosto. Eu espero que vocês aproveitem pelo menos isso. Pode ser enfadonho, mas que traga algum conhecimento para vocês. E aí, só para a gente fechar isso, eu vou só trazer o que ele fala sobre a circulação em si, tanto de um quanto de outro, como isso acontece. Tá? E ele fala lá no capítulo 76 do Lin Shu. Ao nascer do sol, quando o Yin estiver exausto, o Yang estará flutuando para fora dos olhos, no momento em que eles se abrem. Tá? Então, o Yang brota no dia, o olho abre.
A gente desvirtuou isso um pouco, né? A gente não acorda mais com o galo, pelo menos muita gente não. Mas a ideia é essa, né? Acordou o dia, a gente acorda junto. Então surgiu o Yang na natureza, surge o Yang no homem. Aí a energia sobe a cabeça e depois desce ao longo do pescoço para chegar no canal da bexiga. Depois desce pelas costas para chegar no último ponto do canal da bexiga, na ponta do mindinho do pé. Seu ramo se espalha a partir do canto externo do olho, desce acompanhando o canal Taiyan da mão para chegar ao ponto ID1, ou o primeiro, último ponto, né? O primeiro ponto, o ponto mais extremo, mais externo do canal do intestino delgado. Então você vê que ele começa a circular, o Yang, né? O Wei, começa a circular através do Yang. Então ele vem para circular pelo Taiyan, que é o mais externo. E aí ele segue. Outro ramo deriva do canto externo do olho, desce acompanhando o Shaoyan do pé, até atingir o último ponto desse canal. A partir do Shaoyan do pé, ele entra no Shaoyan da mão para atingir o último ponto do Shaoyan da mão. Outro ramo sobe para chegar em frente ao ouvido e depois sai no canal Yanmin do pé. Desce ao dorso do pé e atinge a ponta do dedo, a ponta do artelho médio, ou seja, do dedo médio ali, do dedo que chega o canal do estômago. Outro ramo desce acompanhando o Yanmin da mão por baixo da orelha para chegar ao primeiro ponto do intestino grosso, lá no indicador. Depois sua energia entra na palma da mão. Olha só, gente. Então a gente falou, primeiro, o Wei, o defensivo, vai passar a circular pelo Taiyan, depois pelo Shaoyan, depois pelo Yanmin. Beleza? Aí ele continua. Quando o Wei chega ao pé, entra no centro da sola, sai a partir do maléolo interno e sobe a porção Yin. E depois sobe para convergir com um outro ramo no canto interno do olho. Esse é o ciclo de circulação da energia defensiva. Então vê que ele passa Taiyan, Shaoyin, Shaoyan, entra no Yin. Qual é o Yin que está na palma da mão, gente? Não é o coração? E aí ele fala, ó, que outro, né, quando ele chega ao pé, ou seja, quando ele desce, ele vai entrar na sola do pé, sai no maléolo interno. Que canal é esse, gente? Não é o canal de rim? Então, ele vai passar também pelo Yin. Vamos lá. Eu acredito, voltando ao que eu estava falando, isso daqui, gente, é eu, Michel, acredito, não estou tirando de lugar nenhum, não achei essa circulação do Wei no interior, no Imperador Amarelo. Pode ser que um dia eu ache e depois eu corrijo isso. Mas eu acredito que ele vai circular da mesma forma que ele circula no Yang. Ele vai do Taiyin para o Jueyin, para o Shaoyin. Lembra da questão de quantidade de Yin e de Yang em cada um, né? Extremo Yang, extremo Yin. E aí a gente vai tendo os intervalos entre eles, certo? Eu acredito que seja assim. É verdade? Não sei.
Então, acredito que seja. Isso não é verdade. Não estou me baseando em nada. Estou me baseando no meu conceito de acupuntura, ok? Então, se um dia vocês falarem, porque eu sei que é assim, não. Eu ouvi que o professor falou e, segundo ele, deve ser assim. E agora, se é verdade, eu não posso dizer para vocês, tá bom? Mas só para trazer essa percepção de uma possibilidade de como ele vai circular, ok? Legal. E aí, no capítulo 16, inclusive, é um capítulo unicamente falando sobre o Inti. É o nome desse capítulo, tá? Ele fala assim, a energia de nutrição começa no canal do pulmão, corre pelo lado interno do braço, entra no IG, entra no canal do intestino grosso, depois entra no canal do estômago, desce ao dorso do pé e penetra no hálux para se unir ao canal do baço. Depois entra no coração, pelo ramo do canal do baço, corre ao longo do coração, passa pela axila, flui até o mindinho e se encontra com o ID. Depois, passa pela axila até atingir o interno do olho, penetra no canto interno do olho, depois sobe para atingir o topo da cabeça, desce ao pescoço para se unir ao canal de bexiga. Depois, desce pela coluna, vai até o mindinho do pé. Depois, corre pela sola do pé, entra no canal do rim. Corre ao longo para entrar no rim. Depois, vai para o pericárdio. Se espalha para a extremidade do peito. Depois, corre ao longo do canal. Passa pelo antebraço. Entra na mão. Alcança o dedo médio da mão. Vira, né? Volta para trás. Ou seja, passa para o canal do TA. Do canal do TA, entra no centro do peito, ponto Tanjong, ponto VC17. Se espalha pelos aquecedores superior, médio e inferior. Entra no canal da vesícula, desce ao dorso do pé. Depois entra nos artérios a partir do dorso do pé e se une ao canal do fígado. Depois, sobe pelo canal do fígado e daí passa para o pulmão. Sobe pela parte posterior da garganta para atingir por trás os orifícios internos do nariz. Esses orifícios pertencem ao canal do fígado e são diferentes das narinas externas, que pertencem ao canal do MAI. Lembrem que o canal do MAI é o VG. Eu já vou voltar aqui, deixa eu só fechar isso, tá? Outro ramo ascende para chegar à têmpora, corre pelo alto da cabeça, desce até o pescoço, corre ao longo da coluna espinal e entra no osso sacral, onde passa ao canal do VG. Depois passa ao canal do VC, se comunica com os genitais externos, passa pela margem dos pelos pubianos, entra no umbigo, sobe e entra na fossa supraclavicular. Daí desce, entra no pulmão e depois começa a circular de novo a partir do canal do pulmão. Gente, se tirar essa circulação do VG e do VC, não é a circulação do que a gente fala do Qi? Aquela circulação de 2 horas que eu comentei lá no começo da aula? Essa é a circulação do nutritivo. E aí a gente fala que é o Qi que está presente por 2 horas em cada um dos órgãos, não é? Só que quem que está fazendo essa circulação não é o nutritivo? Volto a dizer, não dá para separar nutritivo de defensivo, não dá para separar sangue de Qi, não tem como. E aí só para voltar aqui essa curiosidade, que ele fala aqui, né, que os orifícios internos, aqueles orifícios lá perto da entrada, né, da traqueia, que vão para a traqueia, ele fala, ó, tem relação, pertencem ao canal do fígado.
Por que pertence ao canal do fígado? O canal do fígado passa interno ali, né? Sobe pela garganta interno, passa pelos orifícios até chegar no topo da cabeça. Ó, quando a gente fala que a narina pertence ao Dumai, pertence ao VG, vai... Pô, peraí, mas o nariz não tem relação com o pulmão? Com certeza, né? O nariz é onde se abre o pulmão, é onde representa o pulmão. Aí, só para trazer um conceito para vocês. Quando a gente fala de pulmão, não é o órgão que está mais externo de todos. Ele é mais externo de todos. Ao mesmo tempo, ele não tem uma relação também com a pele, que também está lá no exterior? É só para a gente fechar, gente. Então, voltando aqui, ó. Então, quando a gente fala que o pulmão, ele é o órgão yin mais externo, seria a mesma coisa que eu falar que ele é o órgão yin mais yang, tá? Apesar de, aí vocês vão falar, pô, Michel, mas os órgãos yin mais yang são o coração e o fígado. Em relação à potência do Qi, a característica deles, sim, é mais yang. Porém, o pulmão é o que está mais externo. Então, o pulmão é o cara que vai ter uma relação com o yang muito grande. E como ele tem essa relação com o yang muito grande, ele também vai ter uma relação com o canal que é mais yang no corpo, que é o VG. Então, por isso que ele fala que a narina externa também tem relação com o VG. Por quê? Porque o VG também tem relação com o pulmão, a narina tem relação com o pulmão. Então, lembrar dessa similaridade, essas são as confusões, às vezes, que a gente vai fazendo ao ler o Imperador Amarelo. Que, né, que a hora você fala, pô, narina externa pertence ao VG, então me ensinaram errado. Não, não é que ensinaram errado. É que em relação a órgãos e vísceras, o nariz pertence ao pulmão. Porém, por ser mais externo, por captar o Qi do ar, por ter uma relação com o exterior, o nariz vai ter uma relação com o Dumai. E aí, por quê? Porque o Dumai tem essa relação com o Yang. E aí a gente não vai ter o Dumai e o Renmai como órgãos internos, né? Eles são canais extraordinários. Então, quando eu falo de relação canal extraordinário, o VG tem uma grande relação com o canal de pulmão. E aí pode até trazer um debate para uma próxima aula, se alguém teve essa pergunta na cabeça, que é, bom, se o pulmão tem relação com o VG, por que diabos o ponto P7 comunica com o VC? E aí eu deixo essa pergunta para vocês pensarem, tá? Se vocês quiserem, é claro, pensar sobre isso. E se não quiserem, tudo bem, eu entendo, não é um pensamento muito confortável de ser feito, mas dá para pensar aí bastante coisa através disso, tá? Eu tinha mais coisa para trazer, mas pensei certo, a aula ia ficar enorme, então deixei para uma próxima aula, ou seja, essa aula também continua. Ok? Quando não sei, mas ela também continua. Legal? E aí, se não tiverem perguntas, a aula foi essa. Espero que tenha sido agradável. Espero que tenha trazido algum conhecimento a mais. Então, gente, a ideia é só trazer esse conceito das possibilidades de toda a realidade que está por trás das aulas que a gente dá no começo, né? Que a gente passa no começo, elas são muito simples, mas dá para a gente aprofundar isso cada vez mais. E aí espero que tenha sido de proveito para vocês. E aí por hoje é isso então, pessoas.